Deixa eu te falar uma coisa que talvez ninguém tenha coragem de te falar. Muitas das vezes a sua vida não está travada, não é por falta de oportunidade. Você quer crescer, quer prosperar, quer subir de nível, mas você ainda não soube ocupar o espaço no ambiente que você está inserido. Você ainda não conseguiu alcançar o melhor, o seu potencial no ambiente que você se encontra hoje. Então você acha que sua vida está travada, que você não consegue crescer, não consegue prosperar, mas muitas das vezes é um reflexo daquilo que você deixa de fazer ou mesmo aquilo que você não faz. Então, entenda uma coisa de uma vez por todas: ninguém sobe de nível desprezando o nível atual que ela se encontra, desprezando, falando, esse trabalho meu não me valoriza, essa minha família não me valoriza, eu não tenho oportunidade. Não, você não pode desprezar o nível atual que você se encontra. Tem gente que quer palco, mas não honra os bastidores. Tem gente que quer prosperidade, mas não entrega o seu melhor. Tem gente que quer grandeza, de fato quer ser grande, mas ainda continua com aquela mentalidade pequena, aquela mentalidade escassa. Aí vem aquela perguntinha: mas por que a minha vida não cresce? Por que a minha vida não evolui? Porque crescimento, ele não corresponde a discurso. Não adianta você criticar, fazer discurso bonito. Crescimento só responde à postura. Quando você se postura, você se posiciona como uma pessoa de crescimento, uma pessoa de mente grande, uma pessoa que busca esse crescimento, aí sim sua conduta começa a ser diferente. Você já parou para pensar que o mundo ele só avança porque as pessoas pensam grande, as pessoas agem mesmo quando elas não têm vontade, elas fazem as coisas mesmo nos dias ruins da vida dela, elas mesmo assim, sem motivação, sem vontade, ela vai lá e faz as coisas acontecer. É exatamente por isso que o mundo avança. As pessoas não esperam aplausos, não esperam elogios, vai lá, começa, faz, não, ela só vai lá e começa a fazer, ela começa a executar. Agora, já quem vive naquele modo de empurra tudo com a barriga, ou vive no modo preguiça, tudo vira distração, tudo vira desculpa, e a pessoa não entende que ela só está atrasando a sua própria vida. Essas pessoas acabam infelizmente virando um peso morto para sua família, para a sociedade e para o seu próprio propósito de vida, porque lá no final da vida ela vai entender quanto tempo ela gastou procrastinando, deixando para depois, empurrando com a barriga as coisas que deveriam ser feitas. Presta muita atenção no que eu vou te falar aqui. Todos os dias na sua vida é uma oportunidade de você fazer bem feito ou fazer mal feito. O que vai determinar o seu resultado são quantos dias você fez as coisas bem feitas, quantos dias você se dedicou em fazer as coisas bem feitas. Se todo dia você faz pela metade, se todo dia você, amanhã eu faço, ou vou fazer pela metade aqui, ninguém vai perceber e deixa para depois, você entende que você está colecionando dias ruins, dias miseráveis, dias que não foram produtivos. Agora, imagina você pegar esses mesmos dias ruins e transformar ele em dias produtivos. Então você começa a colecionar o oposto, você coleciona dias produtivos, dias que realmente fez a diferença, coisas diferentes. O resultado ele vai ser mútuo, ele começa a mutuar para que o seu resultado futuro, que de fato o futuro não existe, mas o futuro no presente seja de prosperidade por conta dos dias bons que você fez. Aí a pessoa fala: hoje eu não fiz muitas coisas, beleza, mas fazer muitas coisas também não é a chave, não é você passar o dia inteirinho ocupado, mas de fato você fazer coisas que te levam em direção, coisas produtivas. Muitas das vezes aquela coisinha pequena que você acha que não é nada, ela é a grande chave que vai abrir a porta da oportunidade que você está precisando, que você está esperando, mas por conta da procrastinação em si, uma coisinha pequena, você vai empurrando com a barriga e no final você não executa. E ela é exatamente a coisa que faria seu resultado ser diferente, você ter um novo resultado. Você tem noção que apenas uma mudança pode realmente transformar todo o seu futuro? Uma ligação, uma conversa com um cliente que você não quer, uma decisão que você precisaria tomar, ou então apenas uma disciplina, mesmo sem vontade de fazer, você ir lá e executar, fazer, mesmo sem querer. Essa única disciplina que você tomou, ela pode ter a força para mudar todo o seu futuro, toda a sua história, por conta de você, mesmo com ou sem vontade, ir lá e executar o que precisa ser executado. Tem coisas que a pessoa fala assim: eu vou entregar na mão de Deus.
Mas beleza, pode ser o mundo espiritual que vai se movimentar, mas mesmo se for o mundo espiritual, você ainda precisa de oração para mover os céus. Então, mesmo que é Deus que vai fazer, mas sem o seu movimento na direção que você precisa, as coisas não acontecem. Então você precisa entender que cada ação que você toma, ele vai construindo ou destruindo. Cada atitude que você toma, ele está construindo ou destruindo o futuro que você deseja. Porque só você pensar, beleza, bacana, isso já vai trazer resultado. Mas se as suas ações no mundo real, no mundo material, não for em direção ao que você deseja, não tem como você expandir sua mente, você alcançar novos níveis. Lembrando, não é quantidade que vai mudar o seu destino, é uma ação bem feita, uma ação feita com clareza, com perseverança, é você deixar de lado essa preguiça, é você executar mesmo sem entender exatamente o que você está fazendo, mas sabendo que está indo na direção que você busca, porque nenhuma sociedade iria avançar se os homens que estivessem nela fossem menor do que a sua posição atual, porque a pessoa tem que ser disruptiva, ela tem que estar em outro nível. Um exemplo, Jesus, ele estava à frente do seu tempo. Todos os cientistas, todos os filósofos, todos os grandes pensadores, eles estavam muito à frente do seu tempo. Então, essas pessoas eram maior do que a posição que elas ocupavam. Então, se você quer dar esse passo em direção ao seu futuro, em direção ao destino que você está buscando, você precisa de fato e dar esse passo. E aqui vai um ponto que infelizmente a maioria das pessoas falham. Elas pensam grande por 5 minutos, só que o restante do dia delas, elas agem de forma pequena. Elas falam de propósito, mas vivem distraído, vivem com preguiça. Elas declaram na vida delas prosperidade, mas na hora de executar, executa com preguiça, com procrastinação. Infelizmente, esse desalinhamento é o que mata o seu propósito, é o que mata o seu resultado. Porque não adianta você falar de ações gigantes se você age como uma pessoa pequena. Não adianta você falar de resultado extraordinário se a sua mentalidade ainda está na mediocridade. Se você tem uma visão grande, a sua mentalidade precisa carregar essa visão do tamanho que ela é, até nas tarefas mais simples, nas atitudes mais pequenas, até mesmo quando as pessoas, quando ninguém está te olhando, você precisa manter o foco nessa visão grande, na execução grande, no que precisa ser feito, mesmo nos atos mais simples. Não encher novamente a sua agenda de tarefas, mas em ações simples, direcionadas com propósito naquilo que você quer alcançar. Porque quem aprende a vencer os hábitos nas coisas pequenas, elas estão se preparando para moldar o seu futuro numa coisa grande, numa coisa próspera. Deixa eu te entregar agora, para finalizar, uma grande chave. O sucesso, ele atrai sucesso. Ação forte gera mais força e movimento certo gera mais oportunidade. Então você percebe que quando você começa a se movimentar no seu atual, no seu trabalho atual, na sua posição atual, mesmo que você não seja bem pago, mesmo que você não tenha o reconhecimento, mas quando você começa a se movimentar nessa direção, as coisas começam a se abrir para você, porque a sua visão expande, o seu resultado ele já está maior do que o resultado atual, do que o local onde você trabalha. Então não tem como a oportunidade que você está buscando não aparecer, porque nesse momento você parou de ser medíocre, você começou a pensar, a agir com uma mentalidade de campeão, uma mentalidade que é direcionada para o sucesso. Talvez não seja o seu trabalho atual, mas quando você se tornar maior que o seu trabalho atual, infelizmente você vai ser removido dele, porque ali aquele local não está te reconhecendo, mas depois que você se tornou maior do que esse local. E quando você começa a se movimentar de verdade, as ideias começam a fluir, as portas começam a se abrir, mas isso só acontece com quem sai da prática e vai para a teoria, vai para a mão na massa. Então você vai gravar isso. Faça todos os dias aquilo que você precisa ser feito, que vai te levar em direção ao seu destino. Faça com excelência, faça bem feito, faça com propósito. Coloque energia nas coisas certas, nas coisas direcionadas com mais intenção e intensidade, porque intensidade ela diminui o tempo, ela é eruptiva no tempo e faz com que o resultado que você busque chegue mais rápido. E quando você começa a agir com postura, as oportunidades que você busca começam a aparecer, as portas começam a se abrir para você. Se essa mensagem te tocou, te mostrou uma direção, já se inscreve aqui no canal, deixa o like e compartilha com alguém
alguém que precisa também ter essa clareza, porque muitas das vezes a pessoa não precisa mais de motivação, mas ela precisa de uma direção, ela precisa de um choque de realidade para realmente ver aonde ela está errando e o que ela pode começar a fazer de diferente para ter o resultado que ela tanto almeja. E quando ela expandir, ela vai te agradecer. E talvez hoje esse choque tenha chegado.